Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre a NR32, Saúde e Segurança do Trabalho em Serviços de Saúde. Eu sou o Daniel Lobo, instrutor, e vamos começar. Hoje, finalmente, a gente entra na NR32. Para quem está participando e seguindo tudo direitinho, percebeu que as últimas 3 aulas foram de introdução. A primeira aula vocês entenderam a estrutura do curso e quais são os próximos cursos. Na aula 2 vocês viram o surgimento da NR32 e na aula 3 vocês viram outras NRs. Um pouquinho de cada uma, né? Não deu para ver tudo, claro que é muita coisa, é muito grande, mas deu para entender, principalmente as NRs que se aplicam aos profissionais de saúde. Então, na aula de hoje, para começar, eu queria que vocês vissem um curto vídeo de 6 minutos do SESC Senac a respeito das normas regulamentadoras. Daqui a pouco a gente volta. Boa tarde, no ar mais um debate da rede SESC Senac de teleconferência com transmissão ao vivo direto dos estúdios de rádio e televisão do condomínio SESC Senac no Rio de Janeiro. Nossa imagem chega a mais de 400 pontos espalhados por todo o país. Esta teleconferência também pode ser assistida pela internet no endereço www.senac.br/teleconferência/web. Uma ótima oportunidade para discutir um assunto complexo, mas que interessa especialmente a quem trabalha em estabelecimentos de saúde, a NR32. As mãos que cuidam, examinam, analisam, organizam, higienizam e confortam são as mesmas mãos que podem sofrer ferimentos, acidentes, contaminação. Quem trabalha na área de saúde conhece bem os riscos que corre. Mas você sabe como preveni-los? Até poucas décadas, os profissionais de saúde não eram considerados como categoria de alto risco para acidentes de trabalho. Nos anos 40, surgiu a preocupação com os riscos ocupacionais relacionados à manipulação de micro-organismos e materiais biológicos em laboratórios. A década de 80 marca o início da epidemia da AIDS no mundo e a preocupação por parte dos profissionais da contaminação pelo vírus HIV. Desde então, as questões de segurança no ambiente de trabalho na área assistencial da saúde passaram a ser mais bem discutidas. Nos anos 90, surge a proposta de criação de uma legislação específica para a proteção dos trabalhadores da área de saúde. Depois de muitas discussões, consultas públicas e reuniões com o grupo de trabalho tripartite, o GTT, nasceu a norma regulamentadora número 32, a NR32. A participação do GTT foi muito importante para que diferentes representações, trabalhadores, empregadores e governo, pudessem colaborar com o texto. Publicada em novembro de 2005, a NR32 resguarda trabalhadores que se expõem a riscos físicos, biológicos, químicos e radiações ionizantes, inclusive os que cuidam da limpeza e conservação do ambiente. Para acompanhar sua implementação e propor as adequações necessárias a seu aperfeiçoamento, contamos com a Comissão Tripartite Permanente Nacional da NR32, CTPN, composta por membros representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores. É uma grande conquista para os trabalhadores da área de saúde. Contudo, os dados que evidenciam ainda uma alta ocorrência de acidentes de trabalho no setor ainda são alarmantes.
Um dos maiores desafios é a conscientização dos empregados e empregadores sobre seus direitos e deveres em relação à NR32. Um conhecimento profundo da norma regulamentar eu não tenho. Eu sei que ela trata de proteção ao trabalhador da área de saúde. Tenho algumas dúvidas sobre a NR32, que eu acho que deve ser de várias pessoas. Eu tenho dúvidas sobre a NR32 pelo fato dela ser muito grande. Então, se você me perguntar algumas coisas específicas, eu acredito que eu não vou saber te responder, né, com exatidão, porque ela é imensa e algumas coisas eu desconheço mesmo. Quando ou não usar o óculos de segurança ou luvas, em que forma? Se são simplesmente só na forma do manuseio ou não? Eu tenho, não diria dúvida. Na realidade, porque ela é muito extensa, eu confundo se ela regula também o uso das radiações. A NR32 existe e cabe aos profissionais de saúde, a partir do conhecimento total do conteúdo da norma, implementar sua aplicação. Mas como cobrar quando não existe total conhecimento a respeito do conteúdo da norma? Hoje, o setor de saúde ocupa o primeiro lugar no ranking de acidentes de trabalho. Uma prova de que a existência da NR32 por si só não é suficiente para a prevenção de acidentes. É fundamental a conscientização dos trabalhadores e o comprometimento dos empregadores quanto às normas de segurança no ambiente de trabalho dos serviços de saúde. A aplicação efetiva da NR32 beneficia a todos. Garante profissionais mais bem informados e protegidos, o que resulta em aumento de produtividade e melhoria da qualidade do atendimento à população. As mãos que cuidam, examinam, analisam, organizam, higienizam e confortam são as mesmas mãos que devem ser cuidadas. As mesmas mãos que devem ser protegidas. Olá pessoal, estamos de volta depois do pequeno vídeo, um vídeo interessante para vocês entenderem aí um pouco mais sobre a NR32. Por que eu fiz questão de apresentar esse vídeo? Eu fiz questão de apresentar esse vídeo pelo seguinte: primeiro, tem algumas terminologias como GTT, Grupo de Trabalho Tripartite, CTPN, Comissão Tripartite Permanente Nacional, eu queria que vocês entendessem, porque ela faz parte, essas terminologias e esse grupo de trabalho, a Comissão Tripartite Permanente Nacional, eles fazem parte do dia a dia da NR32. Então, se vocês ouvirem falar deles, vocês sabem, né, sobre o que nós estamos falando. Um outro ponto também que eu quis despertar com vocês é mostrar que muitos profissionais da saúde ainda têm dúvidas sobre a NR32. E essas dúvidas persistem, correto? Ou seja, para deixar vocês um pouco mais tranquilos nesse processo. A dúvida não é só de vocês, a dúvida é generalizada. Então, e nessa aula também nós vamos falar sobre o item 32.1, que é o objetivo e campo de aplicação da norma, correto? Então, se vocês prestarem atenção no vídeo, você entendeu que o GTT, o Grupo de Trabalho Tripartite, ele foi criado para dar origem à norma, essa discussão com o governo, empregadores e trabalhadores. Veja que interessante, envolveu todo o elo que seria influenciado pela NR32. Então, o GTT foi o responsável pela criação e definição dos requisitos e critérios da NR32. E o CTPN é uma comissão tripartite permanente nacional, ou seja, ela existe, ela continua ativa com o objetivo de acompanhar a implementação e propor melhorias e aperfeiçoamento, correto? E quais foram os principais pontos de dúvidas com relação à NR32? Você percebeu que alguns profissionais lá, 2 pelo menos, disseram que a norma é muito extensa. Sim, ela é uma norma muito extensa. A NR32 é uma norma grande, com vários requisitos. E foi por esse motivo que eu dividi o curso em 4. Lembra-se, logo no começo, lá atrás,
Eu falei para vocês que a NR32 está dividida em 4 cursos, na mesma estrutura, todos eles gratuitos. Caso vocês optem pelo certificado, o certificado é R$100, mas é a mesma estrutura. Por quê? Senão o curso ia ficar muito pesado. Se nós somarmos os 4 cursos, nós estamos falando de 64 horas de treinamento, correto? É um curso maior. Então, eu dividi, justamente para a gente tentar deixar um pouco mais ameno o processo de aprendizado NR32. Quais outros pontos que eles lançam como perguntas no vídeo, né? Como cobrar quando não existe total conhecimento sobre o conteúdo da norma? Isso é fundamental. O primeiro passo para que nós possamos cobrar alguma coisa, implementar a norma, é conhecer a própria norma. Esse é o ponto número 1, e é com esse objetivo que esse curso se propõe. Você ser capacitado na NR32 e, a partir daí, estender esta capacitação para outros colaboradores. Veja, algumas perguntas foram bem técnicas com relação a quando usar as luvas, quando devo usar um EPI, um equipamento de proteção individual, o que a NR32 fala a respeito. E uma enfermeira perguntou, eu não me lembro exatamente se a norma regula ou não o uso de radiações ionizantes, correto? Então, isso que vocês vão aprender agora com a NR32. Então, vamos falar um pouco do objetivo e campo de aplicação da NR32, que é o quê? O primeiro item da NR32. Perceba que nesse slide eu marquei com essas bolinhas tracejadas o item 32.1. Por quê? Quando nós trabalhamos uma norma, ela vem seguida dos seus itens, dos seus critérios, dos seus indicadores. Então, como nós estamos lidando com uma norma regulamentadora, vai ser muito comum a gente falar o item 32.1, a norma regulamentadora número 4, o item 4.5. Então, eu fiz questão de marcar para vocês, para a gente começar a trabalhar, né, o conceito da numeração das normas. Eu vou ler, né, porque como se tratar de uma norma, depois vamos discutir um pouco, mas vou ler o que fala o item 32.1, do objetivo e campo de aplicação. O item 32.1.1 fala: esta norma regulamentadora, NR, tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral. O segundo item, o item 32.1.2, fala o seguinte: para fins de aplicação desta NR, norma regulamentadora, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Simples, né? Correto? Será que eu entendi direito? Vamos lá. Se eu entendi corretamente, eu devo ser capaz de responder essas perguntas. A NR32 estabelece as diretrizes básicas, é isso mesmo? Isso mesmo. Nós vamos perceber que nós vamos precisar, em alguns casos, usar ou ter como referência outros padrões e outras normas. Correto? Por exemplo, NR9, o PPRA. Você vai perceber que em vários momentos ela fala sobre o PPRA. A NR32 estabelece critérios adicionais ao PPRA, mas ela não fala o detalhe como elaborar um PPRA. Então nós precisaremos ter acesso à NR9. Assim como as diretrizes básicas de radioproteção estão na CNEM 301, correto? Então toda essa documentação você tem acesso nas pastas das aulas, que vocês podem dar download. Em muitos casos, nós vamos precisar acessá-las. Segunda pergunta: a quem se aplica a norma regulamentadora número 32?
Perceba que a norma diz aos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção e assistência à saúde em geral. Mas quem são esses profissionais? Perceba que a NR32 ela não define quem são esses profissionais. Então, vamos precisar buscar em uma outra norma. Qual? Vamos buscar na NR4. Você se lembra quando nós falamos do SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho? Se vocês se lembram, lá rapidamente eu falei das atividades econômicas, as atividades que são definidas e seus graus de risco estão lá no quadro 1. Então, nós vamos utilizar essa norma regulamentadora para identificar quais são as atividades e, consequentemente, quais são os profissionais na qual a norma regulamentadora número 32 se aplica. Então, na NR4, SESMIT, no quadro 1, nós vamos ter a relação e a classificação nacional das atividades econômicas, que é o CNAE. Vamos lá no item da letra Q. Iremos encontrar todas as atividades estabelecidas. Pronto, aqui estamos. Então, a resposta para quem se aplica a norma regulamentadora 32 está aqui, no item da letra Q, saúde humana e serviços sociais. Aqui ela fala hospitais, clínicas, atividades de apoio e atenção à saúde humana, correto? Além disso, ela estabelece também as atividades de atenção à saúde humana integrada com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares. Então, o escopo da NR32 não se limita a hospitais e clínicas. Ela pode também abranger os profissionais que trabalham nas residências e nas casas particulares. Interessante, né? Agora eu entendi. E acredito que vocês tenham entendido também. Mas espera só um pouquinho. Vamos ver isso daqui. No Rio de Janeiro, os estabelecimentos médicos e veterinários, dentro do limite do Estado do Rio de Janeiro, devem implementar a NR32. A resolução CRNV estabelece que os médicos veterinários e as clínicas devem implantar. Agora, estou com uma dúvida. Pode isso? Vamos voltar lá na NR32. Que fala a NR32? Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Alguém falou saúde humana aí? Não. Então pode. Veja que interessante. Você percebe que essas nuances permitem que o escopo da NR32 vá aumentando. Então, agora, pela NR4, nós podemos incluir todas as atividades veterinárias. Correto? Ou seja, todos os profissionais, clínicas e pet shops. Essa norma se aplica a esses profissionais. Agora, veja bem, isso é interessante, porque você, como uma pessoa que está sendo treinada, você é uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem, uma técnica de enfermagem, por exemplo. A partir do momento que você conhece a NR32 e você está apta a treinar outras pessoas, você tem o certificado, você passou na prova, isso te amplia o seu campo de trabalho. Veja, eu, por exemplo, eu sou engenheiro. Por ter feito engenharia de segurança do trabalho, eu estou apto a dar o treinamento da NR32. E isso vai acontecer com vocês também. Isso aumenta o seu campo de trabalho, porque a partir do momento que você tem essa experiência com saúde humana, o treinamento na saúde da NR32 para clínicas e pet shop pode ser aplicado da mesma forma e é válido. Pode ser dado por profissionais da saúde humana. Vocês entenderam? Agora, como o escopo amplia o escopo da NR32, e isso é muito positivo, eu acho. E agora, com relação aos locais no qual ela se aplica. Aqui vai ter mais uma adição de um local. Por quê? Nós vimos anteriormente que ela se aplica a hospitais, clínicas,
e todas essas pessoas que exercem atividades nesses locais, inclusive nos pet shops, por exemplo, que a gente acabou de ver que a NR32 se estende também para estas áreas, correto? Então estamos falando de profissional de limpeza que lida em hospitais. Sim, hoje nós temos os terceirizados que fazem toda a higienização. Muitas dessas empresas têm soluções hospitalares de limpeza. E ela tem um grupo de pessoas que vão no hospital e executam essa limpeza. Opa, ela está dentro de uma área cuja NR32 se aplica, então ela tem que ser treinada e capacitada. Faz parte do escopo da norma, correto? Então, para fins de aplicação dessa norma, entende-se por serviços de saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população. Então, toda aquelas atividades que nós vimos anteriormente e suas respectivas edificações devem atender aos critérios da NR32. Tanto com relação à estrutura física, como vocês vão ver, a NR32 estabelece como devem ser as estruturas físicas, como também a capacitação e treinamento das pessoas que lá trabalham. E aqui nesse item, ela adiciona um ponto que a gente não tinha discutido antes, que as instalações de pesquisa e ensino em saúde também devem ter a NR32 implementada. Ou seja, nós estamos falando do item P da NR4, que lida com o tema educação. Então, sempre que houver educação, seja ela ensino médio, superior ou profissionalizante na área de saúde, os profissionais que atuam nessas instalações devem estar capacitados com relação à NR32 e a própria instalação deve estar adequada de acordo com a NR32. Interessante, né? Por quê? Nosso campo de atuação aumenta muito. E quanto mais o nosso campo de atuação aumenta, mais pessoas para a gente treinar, capacitar e lidar. E na aula de hoje, o que nós aprendemos? Primeiro ponto, a NR32 é de fato uma norma extensa. E os profissionais de saúde têm várias dúvidas. Então, perceba que você vai ser um especialista na NR32. Depois de 64 horas de curso, você vai ser um grande especialista e muito provavelmente vai tirar várias dúvidas da sua equipe. Inclusive, aproveitar e realizar treinamentos. Outra coisa que nós aprendemos, nós vamos precisar da ajuda de outras normas para dar suporte à NR32. A NR32 ela não está sozinha. Ela vem junto com outras normas, NR4, como a gente utilizou para falar sobre o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho. Além disso, você aprendeu para quais profissionais ela se aplica e quais locais de instalação. E eu acredito que para muitos de vocês foi uma surpresa saber como é amplo o escopo da NR32. Que de fato é muito positivo. Você como enfermeira, técnica de enfermagem, auxiliar de enfermagem e outro profissional da saúde, você está ampliando a sua área de atuação, podendo dar o treinamento da NR32 para os seus pares ou até para outras áreas onde a NR32 se aplica. E na próxima aula, o que nós falaremos? Sobre o item 32.2, que aborda os riscos biológicos, muito importante. Nós vamos falar quais são eles e como eles afetam o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, nós vamos estar utilizando outra norma, mais uma norma, como eu falei para vocês. A NR32 é a nossa norma-mãe, vai nos conduzir por esse trabalho e nós vamos precisar sempre estar nos utilizando outras normas regulamentadoras ou, eventualmente, outras normas que não sejam regulamentadoras, mas que façam parte da legislação de segurança do trabalho. Sempre que a gente precisar de uma outra norma, ela vai estar na pasta para você poder dar download e será referenciado nas aulas. Bem, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado.
E por hoje é só. Confira os próximos 5 segundos alguns errinhos que ficaram na gravação. Obrigado e até a próxima aula. Então, na aula de hoje, o que nós aprendemos? Aqui eu vou ter que gravar de novo, porque aprendemos não, né?